Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos entender por que o óleo e a água não se misturam, tá certo? Essa propriedade das substâncias de uma se dissolver na outra ou não tem a ver com uma propriedade das moléculas, não é? Que é a polaridade. Então, a solubilidade das substâncias, que é uma propriedade que a gente está acostumado a lidar com ela diariamente, né? Todos nós sabemos que o óleo e a água não se misturam, formando uma mistura homogênea. Isso tem a ver com a polaridade das moléculas de água e do óleo, né? Quando elas têm a mesma polaridade, elas vão se misturar, mas quando elas tiverem polaridades diferentes, elas não se misturarão. Mas vamos entender como é que funciona essa questão da polaridade das moléculas. Muito bem. Então aqui nós temos uma molécula formada por dois átomos iguais, dois átomos de flúor, né? Estes átomos, na verdade, a gente estudou nas ligações covalentes, e nós dissemos ali que os átomos estariam compartilhando elétrons, né? Mas à medida que a gente vai estudando, a gente vai tendo uma perspectiva, uma visão melhor da realidade. A gente vai se aproximando mais da realidade, né? Na verdade, os átomos, eles não têm nenhuma intenção de compartilhar elétrons. Na verdade, quando um átomo é carente de elétrons, ele puxa o elétron que se aproxima dele com toda a sua força. Esta força com que os átomos puxam os elétrons que eles precisam para completar o octeto para si, é chamada de eletronegatividade, né? Então, se a gente pensar aqui o elétron como sendo uma nuvem de cargas positivas, né? Porque um elétron, ele tem uma coisa que é chamada de dualidade. Ele se comporta como uma partícula, então até agora a gente analisou o elétron como se fossem pontinhos ao redor do átomo, né? E que eles então compartilham. Mas, na verdade, um elétron também tem um comportamento ondulatório e a gente pode até imaginar o elétron como se fosse uma região, como se fosse uma nuvem carregada de cargas negativas. Então, considerando esta possibilidade, essa imagem, né? Então, aqui a gente poderia dizer que a nuvem eletrônica entre os dois átomos de flúor está sendo compartilhada de uma certa forma até homogênea pelos dois átomos, já que a eletronegatividade, a força com que este átomo atrai a nuvem eletrônica para si, é igual à força com que este átomo atrai a nuvem eletrônica para o seu lado, né? Mas isso já não acontece direito aqui, ó. Se você observar o flúor e o hidrogênio, eles são átomos evidentemente diferentes e terão eletronegatividades diferentes. Então, o flúor é o elemento de maior eletronegatividade, né? Quando nós estudamos as propriedades periódicas, nós vimos que a eletronegatividade, ela cresce em direção ao flúor. O flúor é o elemento da tabela periódica de maior eletronegatividade, né? Então, entre o flúor e o hidrogênio, o flúor puxa a nuvem eletrônica mais para perto de si, né? De tal forma que você tem aqui uma ondulação, né? Um conteúdo, né? De cargas negativas, representadas aqui por esta cor vermelha, mais para o lado do flúor, tá certo? E aqui você tem um caso, por exemplo, de uma ligação iônica, que é quando um átomo de metal, no caso aqui o lítio, um elemento da família 1A, perde o seu elétron para um não metal, né? Para o flúor aqui. Então você vê que realmente há um deslocamento bem maior da nuvem eletrônica para o lado do flúor. Como é que a gente analisa isso? Então veja lá, uma ligação covalente é aquela onde há um compartilhamento igual, né, do par de elétrons, tá? Por que há um compartilhamento igual? Porque os átomos, eles vão puxar, na disputa pelo par de elétrons, eles vão puxar cada um para o seu lado o par de elétron com a mesma força, com a mesma intensidade, com a mesma eletronegatividade. É o que acontece, por exemplo, aqui nessa moléculazinha representada aqui, né?
tá? Então eles têm aqui o par de elétron entre eles e eles estão disputando esse par de elétron, cada um puxando para o seu lado. Só que este cloro e este cloro, ou flúor e outro flúor, não importa o átomo que seja, eles puxam o par de elétron para o seu lado com a mesma força, já que eles são iguais, não é verdade? Isso vai acontecer com o Cl2, isso vai acontecer com o N2, né? Ele tem 3 ligações, então cada um dos átomos vai puxar os elétrons aqui que estão sendo... A gente dizia que eles estavam sendo compartilhados, né? Mas agora a gente está vendo que eles estão sendo disputados. Só que esses pares de elétrons que estão sendo disputados, eles estão sendo disputados com a mesma energia, com a mesma força. Então ninguém ganha. Por isso há um compartilhamento, digamos assim, igual do par de elétrons, da eletrosfera. A eletrosfera fica distribuída, né? De forma igual nas duas regiões, do lado de um átomo e do lado do outro átomo. Só que aqui no caso do HCl, o que acontece? Veja, no caso do HCl, o H é o branquinho, né? O H tem menos eletronegatividade do que o Cl. Na verdade, na tabela periódica você tem o flúor, logo embaixo você tem o Cl. Então, o Cl tem uma eletronegatividade grande também, né? E o hidrogênio tem uma eletronegatividade bem pequena. Então, aqui só para uma questão de informação, a eletronegatividade porque é assim, na tabela periódica o maior é o flúor, né? Depois aqui tem o cloro, depois tem o bromo e assim vai, né? Aqui você tem o oxigênio na família 6A e o nitrogênio na família 5A, né? Então, família 5A, família 6A, família 7A. Aqui estão os gases nobres que não tem, né? Aqui do ladinho tem os gases nobres. Pois bem, esse cara aqui, esses 3 caras aqui que formam esta sílaba FON, são os mais fortes da tabela periódica. Depois deles vem os outros, tá? Então, eles ganham de todas. Então, veja, aqui esse daqui vai ter eletronegatividade 4, esse aqui vai ter 3,5, o hidrogênio tem 2,1, né? Então, aqui nessa disputa, quem ganha é o cloro. O cloro ganha, né? Então, por isso você está vendo aqui, olha só, a nuvem eletrônica mais para o lado do cloro. Então, esta região aqui, ó, recebe um maior conteúdo de elétrons, portanto, fica negativo. A gente representa isso com essa carga negativa aqui do lado do cloro, né? Então veja, e este símbolozinho aqui, que é o delta minúsculo, é o símbolo de carga negativo, de carga parcial negativa, né? Então esse cara fica negativo. Obviamente esse aqui do lado do hidrogênio, que praticamente perdeu o seu elétron, fica positivo, carga parcial positiva. Por que carga parcial positiva? A carga ela é positiva ou negativa quando se forma um cátion e um ânion. Quando o átomo perde um elétron, ele fica positivo. Quando o átomo ganha o elétron, ele fica negativo. Neste caso aqui, ele não perdeu completamente e este não ganhou completamente. Por isso a gente chama de carga parcial positiva, porque ele perdeu quase todo o seu elétron, e esse aqui, carga parcial negativa, né? Então, você observa aqui uma formação de polaridade. Um lado da molécula, que é o lado mais eletronegativo, né, que é o lado do flúor, que é mais forte, ele vai receber mais elétron, porque ele puxa com mais força. Os elétrons vão ficar mais perto dele, então ele fica negativo. O que tem menos eletronegatividade perde o seu elétron, então ele fica positivo, tá certo? E aqui você tem uma carga real, né? Que é o caso de um composto iônico, quando o sódio definitivamente perde o seu elétron para o cloro, né? Então, os compostos iônicos, todos eles vão apresentar essa polaridade também. Um lado positivo e outro lado negativo. Então, aqui você já entendeu o que é uma molécula polar. Uma molécula polar, ela apresenta polos. Ela vai apresentar uma região positiva e uma região negativa, tá certo? Isso tem a ver com o quê? Com a disputa de elétrons pelos átomos nas ligações químicas. Primeiro fator, tá? Para que uma molécula seja polar,
ele vai precisar ter ligações polares. Ok? Então isso aqui é uma ligação, certo? Só que essa ligação, ela é polarizada. Porque um átomo tem mais força do que o outro, puxa os elétrons mais para perto de si. Então esta molécula ela tem ligação polarizada. Né? Ela tem ligação polar. No caso aqui é uma molécula polar, tá? Muito bem. Você observa que esta molécula, a ligação dela não é polarizada. A gente diz que a ligação entre estes dois átomos é apolar. Então esta molécula não poderá ser polar, já que ela não tem ligações polares. Então esta molécula não se misturaria nessa, né? Porque elas têm polaridades diferentes. Esta molécula seria apolar e esta daqui seria polar. Moléculas com polaridades diferentes não se dissolvem uma nas outras. Ok? Vamos seguir com o nosso estudo. Vai ficar mais e mais interessante. Então vamos lá. Veja. Aqui, portanto, nós temos o HCl, certo? Já vimos, é uma molécula polar, porque o Cl atrai o par de elétrons mais para perto de si. A força, aqui, né, a disputa, o hidrogênio puxa para lá, o cloro puxa para cá. Aqui vai haver uma força resultante, né? Professor, força resultante, onde que eu estudei isso? Em física você estudou isso, né? Quando estudou ali a questão das forças em física. Então você vê aqui que vai ter uma força resultante para o lado do cloro, porque o cloro puxa mais forte, né? Então esse vetorzinho aqui, a gente vai chamar ele de vetor momento dipolo, ou vetor dipolo, tá bom? Bom, vamos seguir. E agora, o CO2. No caso do CO2, você tem aqui o carbono, né? O carbono está aqui na família 4A. Portanto, quem é mais forte é o flúor, depois o O, depois o N. Então, o carbono perde para o O, certo? O carbono perde para o O. Então, o O puxa o par de elétrons mais para perto dele. Então, eu vou ter um vetor resultante para o lado do oxigênio. Então, esta ligação entre o carbono e o oxigênio ela é polar, porque o oxigênio puxa o par de elétrons mais para perto dele. Por que o par de elétrons? Porque aqui eu tenho duas ligações polares, duas ligações covalentes aqui, né? Em que o carbono puxa para cá e o oxigênio puxa para lá. Mas o oxigênio é mais eletronegativo, é mais forte. Então, os elétrons vão ficar mais perto do oxigênio. Por isso, esse vetor para lá, indicando que a ligação está polarizada para o lado do oxigênio, tá bom? Então tem esse vetor, o oxigênio, na disputa entre oxigênio e carbono, tem esse vetor resultante aqui. A mesma coisa acontece para cá, tá bom? Então o carbono puxa para o seu lado, o oxigênio puxa para o seu lado, eu vou ter ganhando o oxigênio para cá. Então nesta molécula eu tenho duas ligações covalentes polares. Ok? Uma para cá e outra para cá. Está ocorrendo então essas disputas. Eu tenho ligações covalentes polares. Mas a molécula como um todo é apolar. Porque se eu somar esses dois vetores, você se lembra, né? Que vetores de mesma direção e sentidos opostos, eles se anulam. Exatamente, você faz a subtração de vetores e o vetor resultante da soma desses dois aqui vai ser zero. Ah, professor, não me lembro muito bem disso não. Então vamos lá, olha só. Imagine que eu tenho aqui o vetor A e o vetor B. Quero saber qual vai ser o vetor soma. Como é que eu faço isso, né? Então o vetor soma vai ser o vetor A mais o vetor B. Como é que a gente faz isso? Então a gente coloca o vetor A, ok? Aonde termina o vetor A, a gente começa o vetor B, né? Olha lá. E o vetor soma, o vetor resultante, vai ligar o início do A ao fim do B, ok? Então esse vai ser o vetor soma, tá bom? Então esse vetor soma aqui, ele é diferente de zero. Ele não, a soma desse com esse não se anularam. Um não anulou o outro, tá certo? Mas então eu tenho aqui um vetor soma resultante diferente de zero. Vamos somar esses três aqui, o vetor A e o vetor B e o vetor C. Vamos somar os três. Então o vetor soma vai ser então a soma dos três. Então pega o vetor A,
Aonde termina o A, começa o B, do mesmo jeito, né? Coloco o B aqui, e aonde termina o B, eu começo o C. O vetor resultante vai do início do A ao final do C. Então, o vetor soma aqui também é diferente de zero, tá? Mas no vetor, se eu for somar esses vetores aqui, ó, se eu pegar e chamar esse de vetor A e esse de B, e aonde terminar o A, eu começar o B, o que vai acontecer? Eu vou colocar esse vetor em cima desse e vão se anular, ok? Então, quer dizer que esta molécula, ela é apolar, mesmo tendo ligações polares. Nossa, agora confundiu tudo, pois é. E por quê? Porque a polaridade, meu querido aluno, minha querida aluna, também depende da geometria molecular. Então, são dois os fatores, anote aí no seu caderninho, são dois fatores dos quais depende a geometria molecular. Primeiro fator, eu preciso ter ligações polares. Se eu não tiver ligação polar entre os átomos, eu não posso ter uma molécula polar. Então, o primeiro critério é este. Porém, eu também vou depender da geometria molecular. Então, veja que no caso do CO2, embora eu tenha duas ligações polares, né? Se eu somar estes vetores de polo aqui, ó, eles vão se anular, então a molécula do CO2 ela é apolar, ok? Muito bem, vamos aqui continuar com o nosso estudo, vendo algumas moléculas importantes. Então tá aqui a molécula de água, né? Você vai ver que entre o hidrogênio e o oxigênio, eles são diferentes. O oxigênio é mais forte, né? O hidrogênio é menos forte aqui. Ele está aqui, o hidrogênio, lá no meio da tabela. Então, veja, o oxigênio ganha, tá? Então, eu vou ter um vetor puxando para cá. Por isso, a gente diz que essa ligação aqui, ó, ela é polar, essa ligação. Do lado do oxigênio é negativo, do lado do hidrogênio é positivo. Tá bom? Então, essa ligação, ela é polar. A mesma coisa, evidentemente, acontece aqui, tá? Mas, mesmo tendo ligações polares, a molécula pode ser apolar. Vamos analisar no caso da água. Então, veja. Eu tenho aqui um vetor de polo no sentido do oxigênio, para cá, né? E eu tenho outro momento de polo no sentido do oxigênio, porque o oxigênio ganha. Então veja que a setinha é sempre na direção do átomo mais forte, tá certo? Só que você observa que se eu somar este com este, eu não vou cancelar, né? Porque, ó, imagine que eu queira somar esses dois. Então eu pego esse cara, onde termina esse, eu começo ele, ok? Então o vetor soma vai ser assim para cima, ó. Aqui, vetor soma diferente de zero. Por isso a molécula de água é polar, ok? Ah, professor, a molécula de água é polar. A molécula do gás carbônico, que o senhor me mostrou ali, é apolar, não é? É isso mesmo, aqui a molécula do gás carbônico é apolar. E a molécula de água é polar. É por isso que o gás carbônico não gosta de se dissolver muito bem na água, né? Quando a gente abre o refrigerante, ele logo quer sair lá de dentro. É isso mesmo, ele quer sair. Porque ele é apolar e a água é polar. Embora entre o gás carbônico e a água aconteça uma reaçãozinha que a gente pode estudar mais na frente, né? Mas ele não se dissolve na água, tá bom? Muito bem, vamos para mais uma molécula importante aqui. Veja, aqui você tem o BF3 e aqui você tem o NH3. Nós estudamos a geometria dessas moléculas. Nós vimos que esse aqui é uma molécula trigonal porque o átomo central não tem elétrons não ligantes. E nós vimos que essa daqui é uma molécula piramidal porque ela tem elétrons não ligantes. Se lembre que o nosso velho nitrogênio, ele é da família 5A, ele tem 5 elétrons na última camada, compartilha 3 e sobram 2, que é representado por esse trocinho aqui, que a gente já viu, né? Pois bem, então o que acontece? Esta molécula, se nós somarmos estes vetores aqui, ó, eles vão se anular. Então aqui, o vetor resultante vai ser igual a zero. Se eu somar, você faz o teste lá, ó. Soma esses 3 vetores aí no seu caderno direitinho, põe aí na 120 graus aqui, ó, né? E faz a soma aí. Você vai ver que o último vetor vai se encerrar onde começou
o primeiro. Então, eles vão se anular. Já aqui, eles não vão se anular. Então, esta é uma molécula que vai ser apolar e esta aqui uma molécula que vai ser polar. E aí, meu dileto aluno, eu quero que você chamar a sua atenção aqui para o seguinte. Veja que aqui, ao redor deste átomo central, não há elétrons não ligantes. E ao redor deste átomo central existem elétrons não ligantes. Por isso, toda molécula que ao redor do átomo central sobrarem elétrons não ligantes, esta molécula será polar. Tá? Então veja, esta aqui, que é uma molécula trigonal, não é polar. Né? Aqui vai haver uma anulação de vetores, molécula apolar. Esta aqui vai ser uma molécula polar porque haverá um vetor resultante, né? Um vetor momento de polo resultante diferente de zero. Tá bom? Muito bem. Veja. Mais um caso aqui, nós temos agora uma molécula, último caso aqui, que é uma molécula com 4 átomos. Uma molécula que a gente diz que ela é tetraédrica, né? Molécula com 5 átomos, 4 átomos ao redor de um átomo central. Se você observar aqui, meu querido aluno, ó, esse vetor deverá cancelar este, e este deverá cancelar este, tá certo? Então, aqui, veja bem, vai haver um cancelamento de vetores momento de polo. Então, a molécula vai ser apolar, ok? Porque este vetor é do tamanho deste, vão cancelar, este é do tamanho desse, vão cancelar. Beleza? Maravilha. E aqui, se a molécula tiver um átomo diferente, professor, este vetor vai ser igual a este, porque são os mesmos átomos. Mas este vetor e estes vão ser diferentes, não vão se anular. Puxa vida, é isso mesmo. Olha como vocês estão ficando espertinhos. Isso mesmo. Então, quando você tiver estas moléculas tetraédricas, que os grupos ligados ao átomo central forem os mesmos, né? Aliás, quando os grupos forem o mesmo, né? Todos eles forem iguais, a molécula vai ser apolar. Mas quando você tiver um grupo diferente, a molécula for assimétrica, né? Então vai ser polar, tá bom? Maravilha? Bom, resumindo brevemente aqui, meu querido, principais moléculas apolares com as quais você vai conviver, tá bom? Não se preocupe. Então, você entendeu o que o professor explicou antes, agora se detenha a estas moléculas, ok? Anote no seu caderninho o que você tem que saber. E ponto final, ok? Então, vamos lá. Aquela com a qual eu terminei, né? Isso aqui representa o carbono, né? O carbono e os hidrogênios. Então, aqui seria CH4, tá bom? Na verdade, esta molécula vai representar um grupo de compostos que a gente chama de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, assim, ó. Hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos, professor? São compostos formados por carbono e hidrogênio. Todos os hidrocarbonetos serão apolares. 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 Todos eles. Aliás, eu já pus aqui, né? Principais moléculas apolares. Então, todos os hidrocarbonetos serão apolares. Aqui estão os derivados do petróleo, por exemplo. Tá bom? Então, os derivados do petróleo são muitos hidrocarbonetos, por isso eles são apolares. E aí, se eu tenho um derramamento de petróleo no oceano, o que vai acontecer? Ele vai ficar em cima do oceano, né? Ele vai ficar em cima do oceano, não vai se dissolver na água, tá certo? Um dos problemas de derramamento de petróleo nos oceanos é que, como ele é escuro, ele faz o quê? Ele impede que a luz entre. Sem luz, os seres fotossintetizantes que formam a base da cadeia alimentar vão morrer porque eles não conseguem fazer a fotossíntese. E aí é uma catástrofe, tá certo? Entre outros problemas, né? Então, eu expliquei isso daqui, né? Se os grupos forem iguais, né, será um hidrocarboneto formado por hidrogênio e carbono, então será apolar, tá bom? Aqui está representado o CO2, ok? CO2. Gás carbônico, CO2, tá? Ok? Uma molécula apolar.
Aqui nós temos as moléculas, aqui tem uma molécula de O2, mas ela representa todas as moléculas do tipo A2, né? Ou seja, formadas por dois átomos do mesmo elemento, que a gente chama de substância simples. Então, todas as substâncias simples serão apolares. Então, olha só. Professor, pensei que eu tinha que decorar um monte. Não tem. Olha que beleza. O gás carbônico, apolar. Beleza? O CH4 e todos os demais hidrocarbonetos serão também apolares. E todas as moléculas do tipo A2, como, por exemplo, o O2. Aí você tem o N2, o Cl2, o F2, tá bom? Professor, e se for uma substância simples tipo ozônio, O3, também é substância simples, porque os átomos são iguais, então na disputa pelo par de elétrons ninguém sai ganhando, né? Então a molécula vai ser apolar, tá bom? Então estas são as principais moléculas apolares. Olha só isso, pronto. Mais nada. Eu decorando essas 3 moléculazinhas ali e os seus parentes próximos, está resolvido. E as moléculas polares, professor? Então, olha só, é fácil também. Aqui você tem a molécula de HCl, né? Ela vem representando quem? Todas as moléculas do tipo AX. O que é uma molécula do tipo AX? É uma molécula formada por 2 átomos diferentes um do outro. Pronto. HCl, HCI, né? HCl, HF, HI, né? Todas as moléculas biatômicas com átomos diferentes, NaCl, enfim, átomo diferente, vai ser polar, tá bom? Molécula de água, né? As moléculas angulares. O que acontece com a molécula de água, meu querido aluno? Ela tem elétrons não ligantes aqui, né? Você se lembra que o O é da família 6A. Ele é da família 6A, tem 6 elétrons na última camada, 2 ele liga, né? 2 pares aqui ele liga, então fica 2, 4, 6, 8. Pronto, né? Ele tem 2, 4, 5, 6. Ele tinha 6 elétrons. Com 2 ele liga, então sobram 2 pares elétrons aqui. Sobrou elétrons não ligantes ao redor do átomo central, é polar. A água é polar, decore ela, decore, a água é polar, ela só vai dissolver compostos polares, né? Então veja, o óleo não se dissolve na água. Ora, se a água é polar, então o óleo é apolar. A gasolina não se dissolve na água. A gasolina, o professor falou que é o derivado do petróleo, é hidrocarboneto. Exatamente, é apolar, não se dissolve na água, ok? Maravilha. Aqui você tem amônia, NH3, né? NH3. O que acontece com NH3? Tem elétrons não ligantes também. Tem elétrons não ligantes. E quando tem elétrons não ligantes, será polar, tá bom? Aqui, aquela moléculazinha que eu falei, né? Que quando tem um átomo diferente aqui, né? Tá certo? Então veja que se tivesse todo o hidrogênio, seria apolar, porque os vetores iriam se cancelar. Mas, como tem um cloro, então é diferente, tá? Então aqui é o CH3Cl, né? Quando essas moléculas forem assimétricas, elas vão ser também polares, tá certo? Aqui tem uma molécula de uma substância, veja que parece com CO2, né? Mas se você olhar o CO2, olha só o que acontece com o CO2. Aqui são iguais, né? Então esse puxa para cá e esse puxa para cá vão se anular. Agora esse daqui é o HCN, tá? Então aqui eu vou ter um vetor para o lado do carbono e aqui eu vou ter um vetor para o lado do nitrogênio. É uma molécula polar, portanto, porque eu vou somar esses dois vetores, vou ter aqui um vetor momento de polo resultante que não é anulado, né? Muito pelo contrário, eu vou somar essa polaridade, tá certo? Então, aqui veja, são diferentes, ó. 3 átomos diferentes, não tem como se anular, tá certo? Então, pega essas dicas aí. Então, as principais moléculas polares com as quais você vai lidar são estas. Logicamente que todos os compostos iônicos, né, o nome já diz, é um íon, tem um cátion e um ânion, tem um lado positivo e o outro negativo, tá certo? Então, aqui tem uma molécula que eu quero que você também comece conhecendo ela, né? Que é o álcool. O álcool, né? Aqui é C2, né? Ó, C2.
H6, né? Ou H5, a gente pode pôr assim, OH. Então esse pedacinho do álcool aqui, ó, ele é igualzinho a esse pedacinho da água, tá? Então o álcool, ele vai ter um pedacinho igual a um hidrocarboneto, ó. Um pedacinho do álcool é igual a isso daí, ó. Certo? Então vai ser apolar. E um pedacinho do álcool é igual à água. Então o álcool, olha só que coisa. O álcool, aquele álcool nosso aí que nós estamos usando nas mãos aí, né? Que é esse aqui. Ele tem um pedaço apolar e o outro polar. Então, temos moléculas como a molécula do álcool, né? Com uma região polar e outra apolar. A mesma coisa acontece com os sabões. Isso mesmo, o sabão vai ter uma parte polar, que faz com que ele se dissolva na água, né? E tem uma parte apolar, que faz com que ele se dissolva nas gorduras. É por isso que o sabão limpa. É por isso que o sabão limpa, tá certo? Então, eu deixei aqui essa molécula para representar as moléculas que têm essas duas polaridades nela mesma, né? Tem um lado que é apolar e tem um outro que é polar, né? Tá certo? Muito bem, meus queridos, eu espero que você tenha curtido essa pequena explicação. Se você gostou, você deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amiguinhos que eventualmente possam gostar dessa aula, tá certo? Um grande abraço para você, né? Até a próxima.